Nesse vídeo eu quero mostrar para você por que algumas conversas elas viram vendas em minutos, enquanto outras conversas não passam da primeira resposta. E como usar o método SIG, que é o ciclo de influência cognitiva, para fechar uma venda presencial em até 10 minutos. Mesmo que você seja iniciante, mesmo que você esteja inseguro, ou mesmo que você ache que não nasceu para vendas. Você também vai entender o que muda no seu tom de voz quando o medo da rejeição ela desaparece. Quando você tem aquele medo de achar, né, achar que o cliente ele não vai, né, gostar de você, não vai querer comprar o seu produto, querendo ou não, isso deixa transparecer na hora de você abordar o seu cliente, na hora de você vender. Outra coisa também, você vai entender o detalhe invisível que elimina a ansiedade sem fingir calma, né? Eu vou lhe mostrar também os elementos que podem melhorar a sua abordagem e diminuir a ansiedade. Porque muitas vezes essa ansiedade ela não vai desaparecer de uma hora para outra, mas existem formas, né, de você passar uma confiança para o cliente, passar uma autoridade, passar uma segurança, de tal forma que ele possa querer comprar de você. É interessante, né, se você ficar até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui vendendo muito melhor, de uma maneira muito mais eficiente, muito mais efetiva. Fica até o final que você vai gostar. Para quem é esse vídeo, né? Para quem é essa aula? Essa aula é para vendedores iniciantes, né? Você que está começando agora, né? Você que entrou agora no mercado de trabalho, está começando agora na área de venda, seja ela qual for. Para profissionais do varejo, né? Ou atacado, você que já tem uma certa experiência, quer melhorar a sua abordagem, quer melhorar a sua performance na venda, também é para você esse vídeo. Esse vídeo são para pessoas autônomas, né? Pessoas que vendem os seus serviços de forma individual e querem melhorar, né, na sua abordagem também, é para você. Esse vídeo é para quem quer bater metas, né? Todo vendedor sabe que se você tem uma gerência acima de você, uma supervisão, você recebe aquelas metas e você tem que se virar, né, para bater aquelas metas, senão, né, seu emprego fica por um fio. É para você também. Para quem quer ser promovido, tenho certeza que todo vendedor hoje numa empresa, seja ela qual for, média, pequena ou grande, né, ou mega empresa, você tem o interesse de crescer na sua carreira, de desenvolver, né, ser promovido. Esse vídeo também é para você. Para quem quer ganhar mais, com certeza, né, quem trabalha aí com comissões, tenho certeza que quanto mais você vender, consequentemente, maiores serão aí as comissões que você irá receber. E para quem está cansado de depender da sorte para fechar a venda, a gente sabe que como é difícil, né, você contar com a sorte, né, para vender e não saber como abordar, como finalizar uma venda, como guiar o cliente até o final, né, até o fechamento de uma série de compromissos que você vai tendo ali na hora de vender. É interessante você entender que se você atende pessoas presencialmente, se olha no espelho e acha e sente que poderia estar ganhando muito mais, vendendo melhor, esse vídeo foi feito justamente para você. Para você que quer melhorar suas vendas, para você que quer crescer na sua carreira, para você que quer desenvolver a sua abordagem, a sua forma, a sua efetividade na hora de fechar mais contratos, na hora de fechar mais vendas, melhorar o seu desempenho, aumentar o seu rendimento. Tenho certeza que vai ser um aprendizado muito legal aqui que você está tendo aqui comigo aqui hoje. Antes de eu entrar, né, propriamente aqui na aula, eu quero te falar um pouquinho aqui desse método, o que ele já fez por mim, né? Esse método ele já me ajudou, né? Antes de eu propriamente falar um pouco dele mais específico, ele já me ajudou a ser promovido 2 vezes, né, no mês, né, com ele. A partir do momento que eu entendi a forma que eu deveria abordar os meus clientes, a forma como eu deveria fechar, a forma como eu consegui bater as metas, né, que eram propostas a mim. Dentro de um mês eu consegui subir e ser promovido 2 vezes, né? Isso foi algo que me deixou assim estarrecido, algo que eu entendi, que eu tinha descoberto ali algo que poderia, para mim, fazer toda a diferença e também, né, nessa aula, no meu curso, no meu treinamento, poder ajudar outros vendedores a chegar aí no mesmo patamar, no mesmo nível. Outra coisa, eu consegui bater 80% de uma meta, né, de uma equipe, né? Uma vez foi dada uma meta que era da semana, né? Uma meta que era bem alta, bem difícil. E usando esse método, né, na hora eu fiquei assim, porque a meta era muito alta, mas usando o método, eu consegui bater 80%, né, daquela meta. Não bati toda porque era uma meta bem desafiadora, mas e você poder bater 80% de uma meta, quem é vendedor sabe, e um dia, né, uma meta de uma semana e um dia, é algo que não é para fechar os olhos, né, é algo que faz toda a diferença e tenho certeza que é algo que todos vocês querem. Eu consigo fechar vendas com esse método em 10 minutos, né, cada abordagem, desde quando você aborda o cliente até o fechamento. A gente sabe que no varejo, né, quem trabalha no varejo principalmente, uma venda B2C,
O tempo ele é precioso, cada momento ali, cada minuto, cada segundo, né, que você está ali lidando com o cliente, ele faz toda a diferença, porque você não pode ficar preso só no cliente, mesmo que você tenha efetividade de vender, né, para aquele cliente. Cada tempo que você fica com ele é um tempo que você deixa de vender para outros clientes. E como a gente tem meta, a gente precisa ser o máximo, né, efetivo nas nossas abordagens, nas nossas vendas, no nosso fechamento. Interessante que depois de um certo tempo, né, alguns clientes eles já queriam ser atendidos só por mim. Eles chegavam na empresa, né, a qual eu trabalho, vou estar falando um pouco mais à frente, eles chegavam na empresa e já queriam ser atendidos por mim. E aquilo me deixava feliz, né, me deixava muito trabalho, né, porque é gratificante, claro, né, você ter os clientes chegando para você, querendo ser atendido por você, pela forma como você aborda, pela forma como você lida com eles e também pelo que você já vendeu para eles, talvez foi interessante. Eles quererem ser atendidos só por você, isso gera um grau de satisfação muito grande e eleva também a autoestima até para poder, né, levar à frente a metodologia, o método, a forma de vender e levar a venda aí para um outro nível, um outro patamar. Isso não aconteceu, né, porque eu virei um coach motivacional, nem porque eu decorei script, né, eu sou muito ruim de decorar, inclusive aqui gravando essa aula, aqui para vocês, eu estou aqui lendo os slides e estou aqui tendo uma certa dificuldade. Até antes eu tentei decorar, né, decorar o que eu estava tentando, tinha feito para falar, e não é tão fácil, né, eu estou falando aqui do coração para vocês, a forma como esse método tem me ajudado. Script para mim foi algo que nunca funcionou, né? Por mais que eu decorasse script, chegasse na hora, como fala uma certa frase de um certo autor, todo plano ele cai por terra quando está de frente para um campo de batalha, né? E assim é o script para mim. Por mais que eu decorasse script, na hora ali que o cliente faz uma pergunta difícil, ou na hora ali que aquela ansiedade chega, né? Você esquece tudo que você tem que falar e no final fica a experiência, o aprendizado que você acumulou durante o tempo. No meu caso, o método SIG, né, que eu vou estar falando com vocês mais à frente. Esse método ele aconteceu justamente porque eu aprendi a controlar a percepção do cliente. Eu aprendi a entender o cliente, a forma como ele pensa, a forma como ele analisa, a forma como ele percebe, né, me percebe, antes mesmo de querer o meu produto ou o meu serviço. Isso fez total diferença na hora de eu levar essa abordagem à frente, essa metodologia à frente. A minha história ela é muito interessante. Eu comecei na venda justamente há 10 anos atrás, né? Sempre gostei de atuar na venda, não tanto como eu atuo hoje, mas quando eu entrei num banco, né? Para quem não sabe, você em uma instituição bancária, você vai vender tanto produtos de R$ 8, né? Como às vezes seguros, como você vai vender produtos de R$ 100 mil, R$ 150 mil ou até mais, como consórcio. Então você tem que ter uma versatilidade muito alta. E no momento que eu lembro que eu comecei, né, a atuar na venda no banco, eu percebi que a venda ela não era algo simples, né? A venda ela envolvia relacionamento, a venda ela envolvia controle emocional, a venda envolvia também técnica, né? A venda envolvia você entender o produto ou o serviço, mas quando eu comecei a estudar, né, a fundo, né, se você for ler minha biografia, eu não coloquei aqui, mas tem no meu LinkedIn, vou deixar, né, em algum lugar aqui do vídeo, ou lá embaixo na página, eu comecei a ter uma concentração de conhecimento que muitas vezes não estava sendo muito ideal para mim, né? Algumas pessoas vão falar de obesidade mental, é você acumular conhecimento, mas não saber o que fazer com aquele conhecimento. E a virada de chave, ela aconteceu justamente quando eu comecei a estudar neurociência, consumo e marketing, né? Eu sou especialista nessa área, estudo comportamento humano, estudo as conexões humanas, estudo a questão de como afetar, né, a percepção, claro, de forma ética. E a virada de chave foi quando eu ouvi falar de um rapaz chamado Benjamin Libet. Eu vou estar falando muito dele no curso, né? Você que adquiriu o curso, você vai ver eu falar muito dele. O Benjamin Libet ele fala que existe uma atividade cerebral muito antes da decisão de uma pessoa. Quando ele vai tratar do seu estudo, ele não vai falar de algo que está relacionado à venda, mas se tratando de um conhecimento psicológico, de neurociência, você pode aplicar em tudo que você conseguir aplicar. E ele fala que existe uma atividade cerebral, que você pode chamar de inconsciente ou subconsciente, que ele vai afetar a sua decisão. Ou seja, quando eu entendi aquilo, eu percebi que o cliente, quando ele vinha até mim, antes dele decidir comprar o produto, ele estava me percebendo de alguma forma, ele estava percebendo o ambiente, ele estava percebendo a forma como eu falava, a forma como eu agia, a forma como eu me portava, meu tom de voz. Tudo isso, no final, iria impactar a sua decisão de querer comprar ou não de mim, né? É interessante que, muitas vezes,
quando a gente fala, né, de vendas, a gente entende que o comportamento humano, né, ele é muito importante, é algo que muitas vezes não é levado em consideração. É levado em consideração a técnica, o script, né, que você decora, é levado em consideração o manual, né, de tudo que o produto ou serviço ele entrega, mas pouco é falado, né, de como você vende primeiro a sua imagem, como você vende a sua ideia e, por último, né, você vende o seu produto. E quando a gente começa a estudar um pouco sobre comportamento humano, neurociência da decisão, psicologia social, influência cognitiva, você começa a entender que o cliente ele decide comprar antes de ouvir a sua oferta. Antes de você ofertar, ele já está entendendo, ele já está decidindo se ele compra ou não de você. Às vezes é algo que muitas vezes a gente não para pensar como vendedor. E existe uma influência invisível que não é o produto, não é o preço, não é o script, é a percepção invisível dos primeiros segundos. Eu comecei a aplicar isso e parecia mágica o resultado. É interessante que quando você começa, né, a entender a dinâmica, esse mecanismo invisível, né, de afetar a percepção do cliente, logo no início da venda, você começa a entender que o caminho até o final, né, que é o fechamento, que é a canetada, né, que a gente brinca às vezes, ou às vezes um aceite no aplicativo, né, a venda em si consolidada, ela se torna muito mais fácil. Fácil não porque você deixou de cumprir os papéis, de entender o produto, de entender o cliente, né, de fazer um estudo de mercado, mas entender que, antes de tudo, você conseguiu vender a sua imagem de tal forma que o cliente ele confia em você, ele vê você como uma autoridade, ele vê você como alguém de confiança, de tal forma que ele para perceber, para entender o que você está falando, e ele leva aquilo leva em consideração e compra a sua imagem, como eu falei, compra a sua ideia, por fim compra o seu produto ou seu serviço. E assim nasceu o método SIG, né, o Círculo de Influências Cognitiva, o Círculo de Influência Cognitiva, que é uma estrutura, que ela é dividida em 4 círculos. Eu vou estar falando um pouquinho aqui, no curso, no treinamento, eu vou estar falando mais sobre cada círculo, e cada círculo ele vai se expandir por centro, né? O círculo maior está ligado às percepções externas, né, como o cliente percebe, e a partir do terceiro círculo, você vai afunilando e você vai entendendo até o momento do último círculo, que é justamente a decisão em si, né, de vender, né, de comprar, a decisão do cliente querer realmente comprar, né, o seu produto, né, querer ali tomar aquela decisão. É uma estrutura que vai desde a abordagem inicial, do primeiro olhar, até o fechamento da venda. Antes de eu falar, né, sobre o fechamento da venda, é interessante eu falar que existem 2 jeitos de vender, né? Eu não posso passar adiante sem falar, né, o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado de vender é aquele jeito comum, né, aquele jeito tradicional que você aprende às vezes na tora, que você aprende às vezes de outros vendedores olhando, né? E é interessante que é um jeito que é muito menos efetivo, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vendo essa aula está dentro daquela abordagem que eu já falei, daqueles que querem bater meta, daqueles que querem aumentar os seus rendimentos, daqueles que querem aumentar a sua comissão, daqueles que querem ser promovidos. E qual é o jeito errado, né? Aqui eu coloquei aqui algumas coisas aqui que a gente pode estar entendendo. Tentativa de vender baseado no produto. Já falei um pouco sobre isso. A pessoa foca tanto no produto que esquece de encantar o cliente, né? O cliente consegue perceber que aquela pessoa não tem nenhum tipo de carisma, né? Não quer entender ele. A pessoa não quer entender as suas dúvidas, os seus medos, os seus desejos. Ela quer vender o produto. E é aquela pessoa que entende toda a parte técnica do produto ou do serviço, mas não entende nada de pessoas. Uma outra coisa também é a forma errada de vender. É focar em argumentos técnicos, né? Isso que eu falei um pouco agora no início. A pessoa foca muito no argumento técnico, esquece de falar um pouco sobre o que o cliente realmente quer, né? O que ele deseja, os seus medos, os seus anseios. Fala demais, né? Todo mundo aqui já conheceu, tomara que você não seja assim, mas todo mundo aqui já conheceu um vendedor que fala muito, fala, e não deixa você falar, e às vezes você quer tirar uma dúvida, e às vezes você quer falar, e aquele vendedor está lá sendo chato, falando dele, falando do produto, fala demais, e você perde a paciência, e muitas vezes você deixa de comprar. E muitas vezes, ao meu ver, até pior, você até compra para poder aquele vendedor, né? Se for um produto mais baratinho, para o vendedor parar de falar, né? Outra coisa, não cria conexão, né? A pessoa não entende a forma de abordar o cliente, né? As perguntas certas, as perguntas estratégicas, de como você pode encantar o cliente, como você pode chegar no cliente, como você pode gerar confiança, gerar segurança, gerar empatia, né? A pessoa não entende isso.
Tentar convencer. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela vai falar que as pessoas, elas amam comprar, mas elas odeiam quando as pessoas estão tentando vender para elas. Todo mundo já passou por isso, né? De um vendedor querer tentar te convencer, né, na cara dura, e você fica ali se sentindo ali usado, né? Às vezes até se consuma a venda, muitas vezes não, mas você se sente usado. E isso é uma forma errada de vender, né? Existe uma forma mais prática, uma forma mais leve, que eu vou estar mostrando aqui nessa aula e durante o curso, né? Quando você adquirir. Formas de abordagem, formas de fechamento, que não vai fazer você parecer um chato. Deixar a ansiedade, né, escapar no tom. A maioria dos vendedores iniciantes, eu já passei por isso, se você estiver passando por isso hoje, eu entendo você, a gente fica naquela ansiedade, né? Quando a gente sabe que a venda é boa, que aquilo vai trazer, tanto vai trazer benefício para o cliente, como também vai trazer, né, um benefício para a empresa, porque ela vai vender. A gente fica ansioso, a gente fica, né, eufórico, a gente quer que aquele cliente venda logo, quase como um predador, né, com a presa. Mas é estranho, por quê? Mas o problema é que quando você fica ansioso, isso passa, né, isso perpassa no seu tom de voz, isso vaza, né, na sua abordagem, isso vaza na forma como você está lidando com o cliente. Quando o cliente percebe que você está ansioso para vender para ele, é como se ligasse um sinal de alerta nele e falar, furada, né? Esse vendedor tá querendo me passar a perna, esse vendedor está querendo, né, que eu compre esse produto. E ele fica com medo. E ao invés dele querer comprar o produto de você, ele fica com medo e ele acaba não efetivando ali a venda e tomando a decisão. Outra coisa, a pessoa que conta com a sorte, né? Eu botei aqui orar para ter sorte. Aquele vendedor que ele não sabe vender, né? E ele foi colocado ali de paraquedas. E cada venda que aparece durante o seu dia, ele fica torcendo para que aquelas vendas possam se efetivar e consiga ter o objetivo. Mas a gente não está aqui como vendedor para contar com sorte. A gente está aqui para ter eficiência, efetividade, né? A gente está aqui para bater as nossas metas, a gente está aqui para alcançar, né, resultados aí que eu tenho certeza que todos nós queremos alcançar, que é crescer, né, na nossa área de atuação e ter os nossos resultados aí reconhecidos aí de forma geral. É interessante que toda vez que você entra, né, numa venda focado no produto, né, então inevitavelmente você perde o controle da percepção. Eu falei um pouco disso lá atrás. E quando você perde a percepção, você perde a venda. É interessante que uma das coisas que mais acontece, né, na nossa abordagem de venda, é ver vendedores, né, muitas vezes nós no início, quando não entendemos isso, focar muito no produto, focar muito no serviço. Com essa aula de hoje eu quero despertar em você, né, a abordagem estratégica, né, os elementos invisíveis que fazem você, de fato, encantar o cliente, faz o cliente confiar em você, faz o cliente sentir a segurança na hora de conversar com você e querer, né, fechar, né, negócios com você, não só aquele, mas tanto outros negócios. A gente falou agora do jeito errado, né? Jeito errado de vender, eu acho que você entendeu. E qual seria o jeito certo? O jeito certo é justamente o mecanismo que eu vou estar falando nessa aula, que é o método único, né? O método SIG. O método SIG, para quem não sabe, eu já expliquei, é um método que foca, né, na abordagem perceptiva, foca em elementos, né, cognitivos que fazem de fato o cliente gostar de você, fazem de fato o cliente querer fechar a venda com você, entender você, escutar você. A gente sabe que a atenção hoje é uma das coisas mais escassas, né, na nossa sociedade, mas quando o cliente ele gosta de você, quando o cliente ele confia em você, pode ter certeza que ele vai entender, ele vai parar, né, um pouco, né, tudo aquilo que ele está pensando, tudo aquilo que ele está imaginando naquele momento, ele vai parar para ouvir a sua proposta ou o que você está ali proposto ali para mostrar para ele. O que realmente funciona é simples, né? Eu botei aqui. Sempre que você controla a percepção cognitiva do cliente, nos primeiros segundos, então ele entra na conversa mais receptivo, mais aberto, mais disposto a comprar. E esse é o mecanismo único que é o método SIG, né? Os 4 círculos de influência cognitiva que eu vou estar mostrando agora para você. O primeiro círculo, né, que eu trato no método SIG é o círculo da percepção invisível. O que seria o círculo da percepção invisível? Né? Esse primeiro círculo ele vai tratar da forma como o cliente ele te interpreta, da forma como ele entende você, da forma como ele compreende, da forma como ele te enxerga. E começa com a postura. A postura do vendedor é muito importante. Dentro do círculo da percepção invisível, eu trato disso no curso. A forma como você se impõe, né? Não de forma arrogante, não de forma
coitadinho, não, mas de uma forma firme. Isso faz toda a diferença na forma como o cliente te enxerga. Ele te enxerga como autoridade, ele te enxerga como alguém que ele pode confiar. O tom de voz, né? Não aquele tom de voz muito devagar, muito alto, muito forte, muito agressivo, mas um tom de voz amigável, um tom de voz que faz o cliente se acalmar. Já passei por experiências, né? Todo vendedor já pegou um cliente estressado. E onde eu trabalho lá na agência, né? Hoje, se você estiver vendo esse vídeo, dependendo do momento, eu ainda estou, né, atuando numa agência. Eu já peguei muitos casos de clientes que chegam nervosos, né, com raiva e muitas vezes eufóricos, e muitas vezes com o meu tom de voz mais calmo, um tom de voz mais firme, né, mais amigável, eu consigo, através do neurônio espelho, né, você vai estar entendendo isso dentro do curso, eu consigo espelhar, né, essa calma para o cliente, daqui a pouco o cliente sai como meu amigo e fecha negócios comigo. É interessante que você entendendo isso, você também vai poder aplicar na sua abordagem. Microexpressões, né? Como eu falei da ansiedade, às vezes você não percebe, mas na ansiedade você deixa passar microexpressões que vai fazer o cliente entender que você está nervoso, que você tem alguma coisa errada ali naquele momento e às vezes ele não fecha a venda justamente por causa dessas microexpressões que ele percebe, né? De forma inconsciente. Por isso que eu falei que existem atividades cerebrais inconscientes que fazem o comprador querer, né, fechar negócio com você, que ele faz ele gostar de você ou não. Outra coisa, energia social, né, aquela postura de empatia, né, você entender o cliente, você querer de fato ajudar o cliente. Uma das coisas mais que eu vejo vendedores que muitas vezes não têm a empatia, né, de querer entregar o melhor produto, o melhor serviço. Às vezes ele está tão preocupado com a meta, não que a gente não possa estar, que a gente é vendedor, a gente precisa bater metas, a gente precisa ter resultados, mas também se você parar um pouco para entender o cliente, para enxergar os seus desejos, os seus medos, as suas dúvidas, né, aquilo que está, né, realmente que pode fazer a diferença na vida dele, pode ter certeza que isso faz total diferença na forma como aquela pessoa vai te enxergar, na forma como aquela pessoa vai te perceber. Diferente de você focar no produto ou só no serviço. É uma pessoa, o cliente vai enxergar você como uma pessoa que realmente se preocupa com ele, que entendeu ele, né? As pessoas querem ser entendidas, para que de fato elas possam ter a reciprocidade de entender você também. Você desperta a confiança, a segurança, a autoridade, eu falei um pouco sobre isso. Antes de falar, o cliente pensa, o cérebro do cliente faz a leitura. Essa pessoa é segura. É como se ele olhasse para você, o cérebro dele, mesmo ele não está entendendo nada ainda, mas o fato de ele te enxergar, né, pela percepção de tudo isso que eu te falei, é como se ele visse em você alguém que ele pudesse confiar. O segundo círculo, eu vou falar que é o círculo da moldura intencional. Também imagem um pouco mais para cá. A moldura intencional, ela vai tratar, eu coloquei aqui para você entender, como você guia a atenção e o pensamento do cliente. Tem alguns erros que muitas vezes o vendedor ele faz, que é ficar perdido na conversa. Às vezes ele entende, né, que ele precisa causar uma boa impressão ali na venda. Ele começa a falar de muitas coisas, ele não para um pouco para direcionar a conversa, né, com perguntas estratégicas, com validações sutis, com enquadramentos mentais. Eu vou estar falando um pouco sobre isso no treinamento. Pouco não, muita coisa, né? O treinamento ele é completo. Criação de desejo, objetivo, loops mentais que deixam o cliente curioso. Ou seja, o primeiro impacto, você já entendeu a forma como ele tem que te perceber, tom de voz, postura, né? A forma como ele te enxerga, né? A forma como você se veste. E o segundo ciclo ele vai tratar justamente do direcionamento que você vai fazer desde a abordagem até o fechamento. Entenda que os círculos eles não estão separados. A todo instante eles estão se conversando, né? Estão conversando entre si. O círculo 2 é aquele círculo que vai fazer você guiar, né, a atenção do cliente. Perguntas estratégicas, validações sutis, você entender quem é aquele cliente, você entender por que ele está ali, você verbalizar, né, as dúvidas deles, os medos dele. É importante você validar isso para o cliente. Às vezes ele tem aquela noção, mas ainda não caiu na real, né, da real situação que ele quer, né, ou está passando. Vai depender muito do produto, do serviço também que você está vendendo. Loops mentais, né, que deixam o cliente curioso, criação de desejo e objetivo, e enquadramentos mentais, que é um dos que eu mais gosto, né, você pegar uma ideia, né, empacotar ela de uma forma que fique relevante para o cliente, né, você falar a linguagem dele. É interessante que aqui eu até coloquei, você direciona sem parecer que está direcionando. Não é aquele vendedor chato que fica falando de produto, que fica falando de serviço, mas é alguém que realmente está entendendo o cliente, alguém que está entendendo a sua dor, os seus desejos, e está direcionando aquela conversa, né, aquela abordagem
de forma estratégica com perguntas, principalmente perguntas estratégicas. A gente vai estar falando sobre muitas perguntas, né, que a gente vai poder estar fazendo para o cliente, né? Eu tenho algumas perguntas que eu uso, né, no meu dia a dia, que fazem toda a diferença na hora de ter a efetividade na venda. O cliente, ele pensa, essa conversa está me levando para algum lugar bom, né? Essa conversa tá boa, né? Eu quero ficar conversando aqui. Às vezes, quando eu estou vendendo, né, um produto ou serviço, a conversa está tão boa que eu finalizo, né? O cliente fechou já comigo e ele continua querendo conversar, né? Isso é interessante, mas às vezes eu tenho que cortar um pouco para poder, como eu falei para você, a gente precisa fazer novas vendas, né? Isso é muito legal, é muito interessante. O outro círculo, né, o círculo da decisão, vou botar minha imagem para cá. O círculo da decisão é a fase em que o cliente ele começa a decidir antes do fechamento. É na fase que o cliente já entendeu a sua ideia, o cliente já gostou de você, o cliente já entendeu que aquilo vai fazer bem para ele, vai depender do seu produto ou serviço, né? Em alguns casos, essa abordagem é mais rápida, em alguns casos é rápido ali, né, o fechamento, em alguns casos você vai ter que, né, convencer o cliente, e é nessa fase justamente que você vai ter que eliminar as objeções, né, eliminar ruídos, eliminar as dúvidas, organizar as ideias, criar alinhamento mental, né, fazer ele entender, né, que aquilo é importante, né, tem várias formas de você fazer isso, justificativa lógicas, né, a gente entende que existe a parte emocional, eu falo muito isso no curso, né, como eu falei, eu sou um grande estudioso aí da parte, né, de neurociência, na neurociência a gente fala muito sobre a questão emocional e a questão lógica, né, nós seres humanos, 80% a 95% das nossas decisões, elas são emocionais, né, elas são ali de formas impulsivas, né, de formas ali que não está ligado tanto à lógica, mas ainda assim precisa de uma validação lógica, a gente compra com a emoção, mas a gente valida com a lógica. A gente precisa ter uma perspectiva, né, entender isso, que o cliente ele precisa ter algo sólido para que ele possa se apoiar pelo motivo que ele vai precisar, né, muitas vezes fazer aquela venda, né, comprar aquele produto ou aquele serviço. Eu até coloquei aqui, quando a chave vira na mente do cliente, o cliente ele percebe, isso faz sentido para mim. O cliente ele vai perceber que aquilo é importante para ele, aquilo vai resolver a sua dor, vai solucionar o seu problema, ou aquilo vai de encontro ao seu desejo. E o último ciclo, né, não menos importante, talvez onde aqui separa, né, os meninos, né, dos homens, né, nas vendas, ou as meninas das mulheres, né, nas vendas, na questão de você fechar, né. Tem um termo na venda que é os fechadores, né, os closers no inglês, que são pessoas que sabem, né, como finalizar uma venda. É aqui que faz total diferença. Você já vendeu a sua imagem, você vendeu a ideia, você vendeu ali a parte lógica, né? Você explicou o produto, mas é aqui que a brincadeira acontece. A pessoa fala, tudo bem, aconteceu uma vez comigo, um cliente fechou um produto grande comigo, numa carta de crédito, né, para quem conhece, e ela falou assim, ela falou, olha, Leonardo, eu entendi, eu gostei da ideia, mas o que eu faço a partir daqui? Como a gente coloca isso em prática? E aquilo ali eu anotei, eu achei muito interessante, eu falei, aquilo ali é o plano de ação. Toda venda, né, seja ela qual for, desde uma venda simples ou uma venda complexa, ela precisa de um plano de ação. Plano de ação é o quê? Tudo bem, eu gostei, mas como é que a gente coloca isso em prática? Eu até coloquei aqui o fechamento limpo, natural, sem pressão, o ciclo da ação finalizada. O fechamento que não tem aquela pressa, não tem aquela ansiedade, mas é um fechamento que você tem, claro, uma urgência natural, né? Porque você tem ali um tempo, às vezes, muitas vezes curto, né? Relativamente curto para fechar aquela venda, mas sem aquela pressa, né? Aquela pressão de colocar o cliente na parede. Encaminhamento claro, sem empurrar, sem insistir, né? Aquela pessoa chata que fica insistindo, mesmo você não querendo, aquilo não faz nenhum sentido para ele, e você ainda fica querendo oferecer aquilo, você tem que entender, né, quando um produto é para determinado cliente, quando não é. Eu falo muito isso no meu treinamento. Plano de ação, né? Um plano de ação é o quê? A partir desse momento, como é que a gente faz para colocar isso em prática? Olha, você vai ter que pagar assim, dessa forma, você tem essas formas de pagamento, você tem essa forma de dar início, né, se forem produtos mais caros, né, ao produtos high ticket, que a gente chama, ou produtos que são complexos, né, como é que a gente vai colocar isso em prática, quem são as pessoas que tomam a decisão, isso tudo entra aqui nesse círculo da ação finalizada, é onde muitas vezes a gente peca, né, no sentido de, né, ter uma pressa e não entender que cada cliente tem um tempo, cada cliente, muitas vezes, ele tem uma forma de finalizar, né, de entender aquela venda, de comprar, né, muitas vezes ele fica preocupado, né, quando tem as objeções, e é aqui que a gente faz o plano de ação, que entra justamente junto com o círculo 3, né,
o círculo da decisão, e aqui nesse círculo aqui da ação finalizada é onde a venda verdadeiramente finaliza, né? Acontece, porque a gente entende que o processo de venda ela não finaliza só aqui no final, né? Aqui na parte de decidir, mas desde o início, né? Desde a percepção inicial, do primeiro olhar, do primeiro entendimento, até o momento final, que é quando o cliente vai entender como ele pode, né? Finalmente, adquirir aquele produto, adquirir aquele serviço. Eu coloquei aqui, o cliente sente que a decisão é dele, e por isso ele aceita. Ele entende que você está sendo um guia, você não está sendo um empurrador, né, de produto, você não está sendo um empurrador de serviço, você está sendo apenas um guia ali naquele momento para levar aquele cliente, né, de uma abordagem inicial até o objetivo dele, que é resolver uma dor, resolver um desejo, né, um desejo que ele tem, ou solucionar um problema que é que muitas vezes, né, a gente, quando chega em algum lugar, a gente quer solucionar, né, como comprador. Eu digo sempre que todo vendedor é um comprador, né? Ao mesmo tempo ele é um comprador, ao mesmo tempo ele é um vendedor. Aí, como vendedor, você tem a oportunidade de entender, né, como é ser alguém que muitas vezes é lesado ali na hora da venda, como é maltratado. Isso aí nem entra nesse mérito, né? Eu acho que todo cliente merece ser bem tratado, independente de quem seja. E se você não gosta de pessoas, né? Eu sempre falo isso. Já falei isso muito e muitas vezes fui mal interpretado, mas é isso. Se você não gosta de pessoas, você está na profissão errada, porque a gente vai lidar 100% com pessoas. A gente vai lidar com pessoas mais felizes, pessoas mais tristes, pessoas mais enérgicas, pessoas mais calmas, mas você precisa, né, gostar de pessoas, isso precisa estar na tua veia, para você poder entregar, sim, ali o melhor atendimento, a melhor experiência, o melhor produto. Isso a gente vai falar muito aqui no nosso treinamento. É um treinamento que não foca só nas técnicas, que não foca só no script decorado, só naquilo que é engessado, mas foca justamente no relacionamento de cliente e vendedor, um relacionamento saudável, um relacionamento que gera impacto, né? Gera impactos aí em longo prazo, como eu falei, gera impactos ali na hora da venda, né? Na hora de você se posicionar como autoridade, como alguém confiável, como alguém que verdadeiramente, né, tem algo a oferecer para aquele cliente. O cliente ele consegue perceber isso. Eu quero aqui já aproveitar, né, depois de apresentar o método SIG, né, o método de Círculo de Influência Cognitiva, apresentar aqui um exercício que eu tenho certeza que você já pode sair daqui já e utilizar e já ver a diferença já na sua primeira venda. E é um micro exercício do Círculo 1. Né? Imagina, eu apresentei 4 círculos. Círculo 1, Círculo 2, Círculo 3, Círculo 4. Dentro desse Círculo 1, né, eu trago um exercício, um micro exercício, que vai fazer toda a diferença, que é o medo da rejeição. O medo da rejeição é aquele medo, né, de você abordar o cliente dizer não. O não você já tem, né? A gente vai para conquistar o sim. E dentro do medo da rejeição tem uma técnica que a gente usa, né, muitas vezes, neurocientífico, né? É você mudar o seu tom de voz, mudar o seu ritmo, mudar a sua postura, e o cliente sente. Quando você é muito afoito, quando você está muito, né, com medo, o cliente sente que ali tem alguma coisa errada. Mas quando você muda seu tom de voz, quando você muda o seu ritmo, quando você fala pausadamente, a sua postura, a sua forma de abordagem, a sua forma de fazer perguntas, tudo isso faz o cliente te enxergar como alguém diferente. Essa pessoa aí tem algo diferente, né? Alguma coisa, eu gosto dessa pessoa, eu confio nessa pessoa, essa pessoa sabe o que está falando, tudo isso faz diferença. É interessante que quando a gente fala da questão, né, da ansiedade, essas 5 coisas, né, até coloquei 5, até mais, mas aqui eu trago 5, né, que é para mim a mais importante, a postura, a respiração, uma respiração mais lenta, um sorriso leve, né, um vendedor simpático é algo que a gente sempre espera, é o mínimo, né, um sorriso. A pior coisa é você ser atendido por alguém, né, com a cara fechada, aquilo ali já fechou a venda. Não que talvez você fale, eu vou ficar rindo, não. Não se trata de rir, se trata de simpatia, se trata de impacto, né? Se trata de o cliente enxergar em você alguém que ele possa, né, se abrir, possa confiar. Nada melhor do que um sorriso, né? Um leve sorriso, né? Se você for mais, né, ali mais tímido, né? Ou um sorriso mais agradável. Interessante também falar 10% mais devagar, isso é provado cientificamente. Quando você fala um pouco mais devagar, isso passa uma sensação de autoridade, isso passa a sensação de uma pessoa mais firme, uma pessoa que entende aquilo que está falando. Quando você fala muito rápido, o cliente ele vai perceber ali a ansiedade. Muitas vezes isso vai acontecer justamente
com o iniciante. O iniciante ele tem aquela pressa em vender, né? Tem aquela pressa em fechar logo a venda, e o cliente ele percebe aquela ansiedade. Muitas vezes ele vai deixar de comprar justamente por causa dessa ansiedade, né? Muitas vezes por isso. Olhar calmo, né? Não que muitas vezes você vai ficar olhando para aquela pessoa direto, né? Sem piscar, não. Muda o olhar, olha para a pessoa, enxerga, né? Mostra para a pessoa que você está entendendo ela. A pior coisa, né? Muitas vezes no atendimento, eu passo por isso, né? Todos os dias no campo de venda, é o cliente chegar para mim e ele está contando ali a sua dor, ele está contando o seu problema, o seu objetivo, o que ele quer, e eu estou ali fazendo muitas vezes outra coisa, né? E o cliente percebe isso, a falta de empatia, a falta ali da pessoa querer entender, né? Aquela pessoa. Eu vejo isso em muitos colegas, e quando eu entendi isso, cada vez que um cliente chega para mim para conversar, né, na primeira abordagem, eu paro o que eu estou fazendo, deixo de olhar para o computador, deixo de olhar para o caderno, ou para o que eu estou ali na hora de ofertando, e olho para o olho do cliente, olho para ele, mostro para ele que eu estou percebendo ele, que eu estou ouvindo, que eu estou entendendo ele, né, que aquilo ali faz toda a diferença, o cliente se sente entendido, ele se sente compreendido, e ele passa a gostar mais de mim, e tenho certeza que isso aumenta muito as chances dele me entender, de ele querer, né, o que eu estou ofertando ou o que eu estou oferecendo para ele. Quando você inicia uma conversa, a postura neutra, tom baixo, frase de abertura direta, isso elimina 70%, né? Isso não é 10%, isso é provado cientificamente, não é 20%, 70% da ansiedade perceptível. Léo, eu ainda estou ansioso, né? Todos nós. Principalmente como é uma venda assim, de alto impacto, alto resultado. Fica ansioso para querer vender, mas se você colocar isso em prática, isso vai eliminar pelo menos 70% da ansiedade perceptível, ou seja, o que o cliente vai perceber de você no seu tom de voz, na sua postura, isso vai eliminar de tal forma que ele vai, mesmo você ansioso por dentro, mas ele vai te ver como alguém capacitado para conversar com ele, alguém empático, alguém com autoridade, alguém que entende, né, o que está falando. Porque transmite confiança, clareza, liderança tranquila, e esse é o microciclo do círculo 1, né? Como eu falei. Imagina o restante, né? Imagina o que eu tenho mais aqui a ensinar aqui nesse curso. Por que esse método funciona? Esse método ele é totalmente, né, dentro do que a gente já entendeu, dentro do que eu já entendi, que eu já apliquei, do que eu já estudei, dentro da neurociência, é pegar o suprassumo, né, do que funciona, do que há de melhor, e aplicar nesse método, né? Ele é baseado totalmente em psicologia comportamental, ou seja, ele é baseado totalmente no comportamento, né? Entender o comportamento das pessoas, de fato, né? De forma não teórica, mas de forma que seja aplicável, não com script, não de forma repetitiva, mas de forma que você possa aplicar em todos os momentos da venda, desde a abordagem até o momento do fechamento. Neurociência aplicada à decisão, né? Você entender por que o cliente pensa de uma forma, porque ele não pensa daquela outra forma, porque ele entende de uma forma, como ele te enxerga, como ele te percebe. Tudo isso trata a neurociência, e nesse treinamento aqui eu tento pegar tudo que há de melhor, né, na neurociência para aplicar nesse método. Técnica de influência cognitiva, isso aqui eu já falei aqui, isso tudo está ligado à psicologia comportamental, à neurociência, validado em vendas presenciais reais. A pior coisa que você vai entender muitas vezes é ler e vai ver técnicas que muitas vezes são técnicas bonitas, mas na hora de você usar, você não vê que aquilo ali não tem nenhuma efetividade. Como alguém que trabalha num ambiente totalmente competitivo, num ambiente que tem metas ali altas, muito altas, né, e muitas metas, e produtos variáveis, desde produtos com baixo valor, né, ou produtos com valores bem expressivos, todas essas técnicas que eu vou lhe ensinar, toda essa abordagem, ela foi totalmente validada em campo, né? Eu falo sempre que num campo real, na hora da venda ali, tudo que eu vou te ensinar aqui já te ensinei e vou te ensinar no treinamento, são coisas que eu validei na hora lá da venda com o cliente. Como eu falei, são mais de 10 anos, né? Vendendo, mais de 10 anos entendendo o cliente, tentativa e erro, entendendo, né, o ponto de virada, né, que a gente não foca no produto, a gente não foca no serviço, a gente foca na percepção do cliente. Essa é a chave. Essa é a forma que a gente vai conseguir ter, né, o sucesso na venda, a efetividade e os resultados que são esperados aí para cada vendedor. Faça aplicação sem scripts decorados. Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldades, né, em decorar script e já testei muitas vezes scripts, né, que são práticos que não funcionam com todos os clientes. Pode funcionar com um ou dois,
Mas na hora que você vai testar com todos, né, com muitos clientes, você percebe que aquilo ali na teoria é bonito, mas na prática não é nada daquilo, né? E esse método aqui é interessante, que ele não está focado em scripts, pode até ter algum script ali, pode até ter ali uma técnica, mas ele está focado em você entender tudo que eu puder fazer, né, para você entender como afetar a percepção do cliente, como afetar as suas emoções de forma, né, que seja, claro, ética, mas que ele possa te entender, possa confiar em você, possa, né, querer, né, fechar negócio com você. Vai estar aqui, tudo aqui no nosso treinamento aqui de forma objetiva, prática, de forma fácil de entender, desde vendedores iniciantes até vendedores aí mais experientes. Depois de aprender isso, você tem duas opções. Ou você, né, tem que aprender do zero, né, como eu, né, ao longo dos 10 anos, todos os livros que eu li, os cursos que eu fiz, os treinamentos, a faculdade, a pós-graduação, até entender o funcionamento da mente humana e, de fato, ser efetivo nas vendas. Ou você pode pegar um treinamento já pronto, né, você faz parte desse treinamento completo, onde eu te apresento aqui o Venda ao Alvo, né, o nome do nosso curso, fechar uma venda em 10 minutos, um método totalmente aí focado na percepção, né, do cliente, focado no cliente, focado em como afetar a percepção, em como ele vai te entender, em como ele vai te perceber. Entendendo isso, você vai ter um longo caminho, né, com os círculos, né, a qual eu vou estar explicando com muito mais detalhes nesse treinamento, onde você vai aprender o método seguir completo, né, esse treinamento ele é completo. Eu apresentei aqui os 4 círculos, são apenas um resumo do resumo, né, daquilo que a gente fala no curso, né, no nosso treinamento. O método seguir completo você vai ter lá, aplicando passo a passo, como criar percepção de valor nos primeiros segundos, né, os 4 primeiros segundos são os mais importantes na hora de você fazer o cliente gostar ou não de você. Isso é muito rápido, isso é inconsciente, a gente vai estar falando isso no curso. Como moldar a conversa para despertar o desejo, né? Como você leva o cliente ali do círculo ali que eu te falei, da parte invisível até a decisão, até o momento dele entender que ele quer aquele produto, que ele quer aquele serviço. Isso tudo eu vou estar mostrando aqui nesse treinamento. Como moldar a conversa para despertar desejo, como eliminar a insegurança e a ansiedade sem fingir calma. Te dou uma palhinha aqui, como você pode fazer ali, mexendo ali no seu tom de voz, na sua postura, na forma como você fala, um pouco mais devagar. Imagina, isso é só um detalhe, né, que eu ensinei. Imagina que eu vou ensinar lá dentro do nosso treinamento. Como fechar a venda em até 10 minutos sem ser insistente, sem ser um vendedor chato, né, sem ser aquele vendedor que fica em cima, que fica toda hora falando a mesma coisa, e isso a gente não quer, né? A gente quer fazer você um vendedor simpático, um vendedor altamente de alto impacto, né, que tenha ali sucesso nas suas vendas, sucesso na sua abordagem, sucesso no seu fechamento. O que você vai receber nesse treinamento? Eu coloquei aqui acesso a todas as aulas, né, 100% online. Você vai poder acessar do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, né, a qualquer momento, né, do dia, da noite, de madrugada, quem gosta de estudar de madrugada. Exercícios práticos, como o que eu lhe passei. Você vai ter exemplos reais de aplicação, né, a gente vai ter, né, abordagens, né, que eu vou estar me ensinando, e ao longo do curso também a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai pegando os exemplos de vocês também, a gente vai moldando, né, o treinamento justamente aos alunos. Modelos de abordagem, checklists, né, de 10 minutos, né, um checklist. No início, eu tenho certeza que é um pouco mais difícil, então a gente cria um checklist para você poder entender cada círculo e como aplicar cada círculo em cada etapa, principalmente se você é um vendedor aí no início de carreira, iniciante. Guia para mudar a percepção em 4 segundos, né, tem um PDF ali que eu deixo disponível também para você dar uma entendida de forma mais teórica, para você entender a forma das abordagens de cada círculo, né, dentro da venda. Acesso por um ano, né? Um ano inteiro você vai ter acesso a tudo isso que eu lhe falei, e atualizações incluídas. Cada atualização que eu colocar no curso, cada exemplo que eu adicionar, vídeos que eu vou adicionar ao longo do treinamento, você vai ter acesso também. Lembrando que essa questão de um ano, né? Muitos alunos me perguntam, não, eu vou ter acesso só por um ano, pode ser que esse acesso possa ser estendido, a gente está vendo aí junto com a plataforma, mas por hora o acesso vai ser por um ano, tá bom? Podendo, como eu estou explicando, estender. Oferta mais garantia. Léo, com tudo que você já falou, né, quanto custa esse treinamento? Né? Esse treinamento está valendo hoje R$ 697, né, o preço hoje, né, ou em 12 vezes de R$ 72,82. Isso é o preço de uma pizza por mês. Né? Você pega uma boa pizza aí hoje no mês, com mais refrigerante, chega nesse preço.
Eu digo para você que vale a pena, né? Vale a pena você investir no seu treinamento, vale a pena você investir nas suas abordagens. É um curso que é totalmente prático, você consegue ter resultados na hora, a partir de cada aula você já consegue colocar em prática. Tem 7 dias de garantia, Léo. Eu vi o curso, não era o que eu esperava, não gostei da sua abordagem, do seu ensino, não gostei disso, não gostei, não tem problema. Esse curso ele tem 7 dias de garantias. Durante 7 dias, se você não gostar do curso ou entender que o curso não é para você, o método não é para você, a gente vai devolver para você integralmente os 100% do valor que você investiu. Mas eu tenho certeza que esse curso ele vai vir para agregar na sua abordagem, vai vir agregar na sua carreira. E tenho certeza que vai fazer uma grande diferença, né, em tudo aquilo que você tem almejado, nas suas metas, nos seus resultados, né, na forma como você vai gerir aí a sua carreira. É interessante que, para a gente finalizar, o método fechar uma venda em 10 minutos, venda ao alvo, né, que é o método SIG, ele é o único método do mercado, se você observar, para quem já fez outros cursos, que é baseado em influência cognitiva. Você vai ver pouco falar nessa influência de percepção do cliente. Você vai ver falar de técnicas, você vai ver falar de scripts, mas pouco você vai ver falar, ou talvez nem veja, de um modelo que afete a percepção do cliente, afete a emoção, afete aquilo que o cliente vai perceber de você, que é o que é mais importante, além de você entender, claro, o produto, o serviço e aquilo que você está vendendo. Totalmente aplicado em vendas presenciais, né? Lembrando que não é para vendas online, não é para vendas, não, é focado totalmente. Não que você não possa usar círculos, né? Você pode adaptar. E até vai falar um pouco no curso também sobre isso, mas o curso, o treinamento, ele é totalmente focado em vendas presenciais, né? Você que lida diretamente com o cliente no seu dia a dia. E para você vender com confiança, intenção e previsibilidade todos os dias. Espero que você possa ter gostado aqui dessa aula. Espero que você tenha entendido, né, os círculos, né, os 4 círculos, a qual eu falo dentro do treinamento. Se você entendeu que esse treinamento é para você, aqui embaixo, aqui nessa página, ou no vídeo, aqui embaixo onde você está assistindo, vai ter um link, né, um direcionamento para você poder adquirir esse treinamento e ter sucesso nas suas vendas. Espero que a gente possa se encontrar outros momentos, outras vezes dentro do nosso treinamento. Até a próxima. Tchau, tchau.